Olá pessoal, aqui mais uma vez, professor Jussilvio Pena, e hoje corrigindo a prova que vocês acabaram de fazer aí. Então eu vim correndo, peguei um e-mail aqui do Leonardo Salto, que mandou pra gente a prova 3 azul. Vamos lá, hoje foi o dia da primeira batalha, olha como eu tô nervoso. Primeira batalha, e sei que meus guerreiros enfrentaram de frente, de peito aberto, foram lá, guerrearam. Não importa se vencemos ou se perdemos essa primeira, o importante é que a gente voltou vivo e vamos o quê? Sacudir a poeira, arrumar a casa e voltar com tudo para as próximas batalhas. Quem venceu nessa primeira já foi vitorioso? Ótimo, graças a Deus, mas assim mesmo vai continuar se preparando para as próximas, para batalhas maiores. E é assim que funciona. Vamos começar a corrigir correndo essa prova, que está todo mundo ansioso para pegar o gabarito. Gente, o que é que acontece aí, ó? Um prédio do comando militar com 30 metros de altura, em um determinado horário do dia, tem uma sombra com 20 metros de comprimento. Então ele acaba de falar para a gente que um prédio tem uma altura de 30 metros, então deixa eu escrever aqui, a altura, fica melhor escrito, ó, 30 metros, e projeta uma sombra de 20 metros. Aí o que ele continua falando na questão pra gente? Então podemos dizer que a razão, um número sobre outro, entre o comprimento da sombra e a altura, olha, ele falou de sombra primeiro, entre o comprimento da sombra e a altura, em determinada hora do dia, é 3 meios. Vamos ver. Olha, gente, primeiro tem que colocar a sombra. Olha a pegadinha deles. Então a razão é ao contrário. Primeiro a sombra. Quem simplificou direto lá errou, ó. Vai ficar 2/3, não 3 meios. Então a questão 31, essa questão daqui, não vou botar número não, porque senão vai confundir o gabarito das pessoas. Então cada questão, mas essa daqui, da altura e da sombra, ela é errada. Então essa daí é errada. Vamos para a próxima, gente. 32. Supondo que uma dívida que não é paga até o vencimento sofra um acréscimo de 2% sobre o valor do boleto para cada mês em atraso. Então isso aí, ó, cuidado. Vai sofrer um aumento de 2%, um acréscimo de 2% sobre o valor do boleto para cada mês em atraso. Então, no caso de uma dívida cujo boleto registra o valor de R$1.000 e que será paga com 3 meses de atraso, deverão ser pagos 1.060? Caramba, ele não falou em nenhum lugar aí que é juros compostos, gente. Então, ó, eu sei, ao enfrentar essa questão aí, que eu peguei o meu boleto constava um valor de R$1.000, eu vou ter de pagar um acréscimo de 2% durante 3 meses. O que é que acontece? Vamos aqui naquele meu método, ó, 2% de 1.000, vou calcular 2% de 1.000. Todo mundo sabe como é que faz, simplifica. Ó, aqui vai ficar 2 vezes 10, então é igual a 20. Então já sabemos que cada mês vai dar 20 reais. Como são 3 meses, então 60 reais. Como era 1.000, 1.000 mais 60, realmente, em juros simples, 1.060. A resposta nesse caso está certa. Então essa questão aí, gente, é certo. Vamos agora para a próxima. Se o dobro de um número somado com 6 unidades é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades, ó, probleminha de equação. Por isso que eu falei a vocês, não precisava estar estudando tanto juros compostos, tanta coisa, equação de segundo grau, tudo. A gente estuda tudo que está no programa, mas vocês viram o meu simulado, eu aliviei mais, eles cobram coisas totalmente diferentes. E eles gostam de problemas de equação. Nessa 33 aí, o que é que ele fala? Se o dobro de um número somado com 6 unidades, dobro de um número somado com 6 unidades, é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades. É igual a esse mesmo número somado com 20 unidades. Ó, arrumando, ó. Quem é letra, não está no primeiro membro, passa para cá o sinal trocado, vice-versa. Hoje não é dia de explicação, né? Então 2x menos x vai ficar x e 20 menos 6 vai ficar 14. Ele falou aí que daria o quê? 14, certíssimo. Então essa questão é certo, ó. Anota aí direitinho. Vamos ver a próxima questão. A 34 da prova azul. Não vá pelo número, vá pela questão. O triplo do dobro de 3 é um número par? Ele quer o triplo do dobro do número 3. É um número par? Gente, 3 é um número. Dobro de 3, 6. Triplo de 6, 18. É um número par. Questão certa, facílima, dada. 35. O consecutivo, a pegadinha. Muito boa essa questão, viu? Pode vir até errado no gabarito, mas a gente aí vai contestar. O consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11.
Ó, o consecutivo, fico triste que muita gente pode ter caído no esparro, o consecutivo do dobro de um número. Cuidado, não é você escrever o consecutivo e dobrar. Não é o dobro de um número consecutivo, não. É o consecutivo do dobro de um número. Então você primeiro pensa no dobro do número. Quem é o consecutivo de... Eu pensei no número 3. Dobro de 3, 6. Quem é o consecutivo de 6? 7. Basta somar 1. Então o consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. Aí ele fala pra gente... cadê? Então, para que isso aconteça, esse número deverá ser maior que 5? Vamos ver. Para que isso aconteça, esse número deverá ser maior que 5? Ao resolver a equação aqui, a gente já conhece, ele resolve igual à equação, 11 menos 1 vai dar 10, vai resolver aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. X maior ou igual a 5. Então, para que isso aconteça, gente, x tem que ser maior ou igual a 5. Você pode tirar a prova e ver, ó. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Já aconteceu, ó, com ele sendo igual a 5. Então, o que é que acontece aí? Ele botou lá, ó, o esparro. Se o dobro de um número... o consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. O consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. Então, para que isso aconteça, esse número deve ser maior que 5? Não, ele não tem que ser somente maior que 5. Ele tem que ser maior ou igual a 5. Então, ó, não é somente maior que 5. Então, aí foi um grande esparro, gente. Eu achei que ele derrubou muita gente aí, viu? Então, essa questão é errada. Lógico que o gabarito pode vir com erro. Vamos ver a 36 aqui. Espera aí que eu estou pegando o arquivo aqui do rapaz. Ele mandou uma foto, dá trabalho para conseguir ler, que a foto não está muito boa. Em um batalhão são servidas refeições para seus policiais. Em um batalhão são servidas refeições para seus policiais. Se para servir 20 policiais com uma refeição por dia, para servir 20 policiais com uma refeição por dia, durante uma semana são gastos R$. Durante uma semana são gastos em reais, né? R, como ele falou aí. Para servir 40 policiais com 2 refeições por dia, para servir 40 policiais com 2 refeições por dia, e por 2 semanas serão gastos 6R. Gente, muita gente não dançou nessa questão porque ele botou 6. Se ele bota 2R, muita gente ia dançar, muita gente ia ver tudo dobrar e ia dobrar também. Mas eles vacilaram aqui, ó. Não vai dar nem 2R nem 6R. Olha o que acontece. Grandeza principal. Vocês, cadê o X, Jocildo? Aqui, ó. Eu não sei, ele está supondo. Então eu vou dizer que aqui ele gastou R$1 para pagar a refeição de todo mundo, usei um número bem baixo. E para pagar agora o total novo vai ser X. Então a grandeza principal é 1 sobre X. Aqui nós temos, vamos simplificar, tem mais 3, as outras 3 que se matem, foi assim que a gente aprendeu, ó. Pega a grandeza principal, as outras 3 que se matem, porque a grandeza principal já está na final, está ali esperando. Vamos fazer a entrevista individual? Ó, dá para simplificar aqui, eu já simplifiquei, cortei o 0, 2 por 2 dá 1, 40 por 2 dá 2. Então por isso que eu botei aqui esse 1 e esse 2. O que é que acontece? 20 policiais gastaram de comida R$1. Mais policiais vai gastar mais reais. Então vai continuar direta 1 sobre 2. Uma refeição eu gasto R$1. Mais refeições eu vou gastar mais reais. Então também é direta, não vai inverter ninguém. Comida para uma semana eu gasto R$1. Comida para 2 semanas eu vou gastar mais reais, também direta. Então ficou aqui em cima, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Talvez ele pensou que alguém ia somar ali. Então, ó, 1 vezes x, x, 1 vezes 8, 8. Então, se meu gasto era 1R, agora meu gasto vai ser 8R. Então, essa questão da regra de 3 composta é errado. Mas eles vacilaram, poderia ter pego muita gente se ele coloca 2R ali. Aí ia derrubar mesmo. 37, vou apagar aqui. Ó, questão 37. Vamos vendo aqui, gente, a questão 37, o que é que ela fala? A 37 fala, para escrever o número 150 como a soma de 2 números que estão na razão de 2 para 1. Se eles estão na razão de 2 para 1, e ele fala, para escrever
o número 150 como a soma de dois números. Olha aquilo que nós aprendemos, ó. Ele está afirmando que o número 150 é a soma de dois números. Devemos usar os números 100 e 50? Se eles estão na razão, dois números estão na razão de 2 para 1. Sabendo se a soma deles é 150, olha aquele meu método, o método da suposição. Tem no meu livro, ó. Supõe que A é 2, supõe que B é 1. 2 mais 1, 3. O que é que sempre faz aqui? Divide. 150 dividido por 3, 50. Pega esse 50 e faz o que agora lá, gente? 50 vezes 2, 100. E 50 vezes 1, 50. Pronto. Os números são 100 e 50? Verdadeiro, certo? Lógico que estava tão fácil que dava para a pessoa até separar e fazer isso aí de cabeça. Mas, né, é só pegar o 100 sobre o 50, simplificar e tá vendo que eles estão na razão de 2 para 1. Né? Eu fiz assim, aquele costume de sempre estar ensinando caso os números fossem bem maiores, diferentes, aquela coisa toda. Mas essa veio dada, questão certa. Questão 38. Vou apagar aqui. A questão 38, ele fala, gente. Vamos ver aí o que tem na 38. Um militar comprou 15 metros. Um militar comprou 15 metros de corda e pagou 40 reais. Então ele comprou 15 metros e pagou 40 reais. Então pagou em reais 40. Ele pergunta para vocês aí. Cadê a coisa aqui, gente? Então podemos dizer que esse militar pagou 4 reais por 15 centímetros? Então eu vou passar isso aqui para centímetros. Metro para centímetro. Lembra da tabelinha? Ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Nem vou lembrar de decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então metro para centímetro. 2 casas para lá. Então vai acrescentar 2 zeros. 1.500 centímetros. Ele pagou 40 reais. Aqui já dá até para descobrir, ó. Quando você faz isso, você já descobre. 150, ele pagou 4 reais por 150 centímetros, não por 15 centímetros. Ele pagou por 150 centímetros, que é 1,5 metro. Então já está na cara que ela é errada. Lógico, se eu quisesse achar o valor exato, então eu teria que fazer o quê? Pegar o valor ali, 40 reais, dividir por 1.500, ia dar uma dízima periódica, 0,266, e multiplicar esse resultado pelos 15 centímetros que ele quer. Ia dar 0,4. Ou simplesmente eu poderia deixar a inflação, ó, ficaria 4 dividido por 150, que eu posso ajeitar aqui, vai ficar 2 por 75, simplificando. Multiplico pelos 15 centímetros agora, 15 por 15 dá 1, aqui 75 por 15 dá 5, vai ficar 2 sobre 5. Dividindo 2 por 5, a transformação de fração em decimal, 0,4. Então, o que é que acontece aí? Ele pagou por 15 centímetros 0,4 reais. Só que a gente já achou ali a resposta, ele pagou 4 reais por 150. Por 15 ele só pagaria 40 centavos. Então errada, questão, depois a gente fala mais. Deixa eu pegar aqui a outra foto, alterou de foto, foto anterior, pronto. A foto anterior tem aqui a questão 39, deixa eu ampliar o tamanho aqui que o professor é um pouco cego. Se um coturno tático tem seu preço aumentado em 20%, e na sequência tem um desconto de 20% sobre o novo valor, então o preço volta a CP. Pô, gente, a gente falou tanto disso, né? Porcentagem que vai é diferente da porcentagem que volta. Então ele chega pra gente aí, ó, e acabou de falar, se o preço P tem um aumento de 20% e depois ele tem um desconto de 20%, ele volta a ser o que ele era? Não volta nunca mais. O que é que nós aprendemos? Aumento de 20%, 1,20, desconto de 20%, ó, 0,80. Deixa eu botar aqui, ó. Porque eu tirei de R$1, eu tirei 20, ficou 0,80. De R$1 eu aumentei 20, então, ó, 1,20. Aquela brincadeira nossa. Só quem assistiu às aulas de porcentagem lembra. Multiplicando isso aí, 1,2 a 0,8, vai dar 0,96. Eu fiz até esse mesmo exemplo do aumento de 20% com desconto de 20%. Nós fizemos com o terreno. Vocês podem procurar aí na nossa aula e a gente viu que o terreno perde. A área do quadrado era 10, né? Todos os lados eram 10, aí deu o quê? 10 vezes 10, 100 metros quadrados. E tirando, aumentando na largura 20% e diminuindo na largura, no comprimento 20%, ia ficar 8 vezes 12, que tirando 2 aumentando 2, 8 vezes 12, 96. Você ia perder 4 metros de terra. Então, mas já matando logo, errado, não continua o mesmo. 40. Se um policial lê 1/2 do estatuto, ó, gente, aquilo que a gente falou tanto infração, já vou apagar aqui, ó. Aquilo que a gente falou tanto infração, questão garantida para meus alunos também. Tenho certeza que quem teve paciência lá, ó,
Se um policial lê um meio do estatuto em um dia, e no seguinte ele leu mais um quinto desse estatuto, então podemos concluir que falta 7 décimos. Ele está dizendo que falta 7 décimos. Ele leu um meio, depois leu mais um quinto. Meio vezes 100 de 5 ou de 2 e 5, 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Vai ficar 7 décimos. É o que ele leu. Se ele leu 7 décimos, falta... Ó, 10 menos 7, 3. Ele já leu, ele dividiu em 10 partes, já leu 7, falta 3. Então essa questão também é errada. O resultado aí também está errado. Vamos para as questões de raciocínio lógico. Apagando. Questão 41. O que é que essa questão 41 fala pra gente aí, gente? Vamos ficar, meus guerreiros, ansiosos aí pelos resultados. A questão 41, ela começa logo falando. Em uma sala estão reunidos 13 militares. São 13 militares. Ok. Para ver, muito cuidado. 13 militares de um batalhão. Em relação a esses 13 militares que estão reunidos, podemos com certeza afirmar que pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo dia? Pelo menos 2. Ó, pelo menos 2. Gente, em uma sala estão reunidos 13 militares de um batalhão. Então, 13 pessoas estão reunidas ali, de um batalhão. Em relação a esses 13 militares que estão reunidos, podemos com certeza afirmar que pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês. Ah, como nós temos 12 meses, se você imaginar que todos nascerem em meses diferentes, você vai gastar 12. Então vai ficar faltando um militar. Um pelo menos vai ter que cair no mês de alguém que já está aqui. Então vai ter 2. Vai ter 2 militares fazendo aniversário no mesmo dia. É certo. Então a questão está certa. Vamos logo, depois a gente fala melhor disso, que hoje não é dia de aula, viu? Desculpem, o pessoal está só ansioso querendo o resultado. Eu estou aqui me mordendo com o tamanho da questão. A afirmação 5 mais 2, 5 é igual a 2 mais 3. A afirmação, deixa eu colocar aqui, questão 42. A afirmação 5 é igual a 2 mais 3, ou o número 10 é ímpar, ou 10 é ímpar, é uma afirmação falsa? Gente, 5 é igual a 2 mais 3? É, 2 mais 3, 5. 5 é igual a 5. Então, verdadeiro. Ou 10 é ímpar, 10 não é ímpar, é falso. Mas aqui é o, gente. Nesse caso aqui, ó, a gente já aprendeu que no caso da disjunção, a gente nem trabalhou muito esse assunto, no caso da disjunção, o ou, basta uma ser verdadeira, que ele já é verdadeiro. Então, ele fala pra gente o quê? É uma afirmação falsa? Errado. É uma afirmação verdadeira. Então, basta uma das duas ser verdadeira para ela ser verdadeira. Então, o que é que acontece? Essa é errada. Ele falou que era falsa. Vamos para a 43. Rapidinho. Ó. Se Lucas faz o almoço, ó, em homenagem a Lucas, que está fazendo 5 anos amanhã, dia 26, mas hoje é aniversário dele aqui em Vancouver, no Canadá, daqui a pouco, na cidade de New Westminster. Estamos indo para a casa do Ronaldo, da Shelly, vamos comemorar o aniversário do Lucas. Então, que beleza. Lucas, se Lucas faz o almoço, então Camila não almoça fora. Se Lucas... Ó, gente, eu vou colocar aqui rápido. Se Lucas faz o almoço, então Camila não almoça fora. Aí o que ele fala pra gente? Sendo assim, podemos sempre garantir que, equivalência lógica, se Camila almoça fora, então Lucas não faz o almoço? Vamos ver, né? Se é equivalência lógica, a gente já sabe a equivalência lógica da condicional. Nós temos duas, né? Se a gente tem aqui, ó, se P, então Q, uma delas, das equivalências, nós fazemos o que, gente? A gente nega a segunda, então não Q, se não Q, então P. E mantém, nega a segunda, desculpe, e nega a primeira. A gente só inverte. E tem aquela outra também que vira uma disjunção. Mas eu já vi que pela resposta ali, se Camila almoça fora, eu já vi que a resposta é condicional, eu só vou nela. Então, como é que faz? Vamos negar a segunda. Então Camila não almoça fora. Então eu vou botar se Camila almoça fora. Se Camila almoça fora. Então...
E vou negar a segunda. Lucas não faz o almoço. Vamos ver se é isso mesmo? Se Camila almoça fora, então Lucas não faz o almoço. É, certo! Então, ó, a questão 43, certa. Vamos apagar. Olha, equivalência lógica, falamos nas últimas aulas, valeu a pena. Caramba, o que falamos por último? Perdemos muito tempo estudando tudo. Se eu soubesse que o tempo ia ser tão apertado, a gente ia logo direto para o que interessava, né? 44. Se J não é maior que K, se J não é maior que K, ó gente, a 34 ele fala, se J não é maior que K, então J é menor que K, então J é menor que K. Cuidado, né? Aqui você está indo para a parte da... ele quer que negue, ele quer uma proposição lógica, eu vou negar a primeira, eu vou dizer, negando a segunda. J não é menor que K. Se J não é menor que K, então... Mas não tem nada disso aqui, ó. Então vamos substituir por números. É bem mais fácil. Se 3, vou botar 3. 3 não é maior que K. Vou fugir da lógica. Se 3 não é maior que K, então eu vou dizer 3 não é maior que 3, 4, 5. 3 não é maior que 3, 4, 5. Então, ó, ele não é maior. 3 não é maior, então ele pode ser igual ou menor. Então, J, então 3 é menor que K. Então, 3 é menor que K. 3 é menor que 5. Verdadeiro ou errado? Se 3 não é maior, ele não é maior. Ele não é maior. 3 não é maior. Realmente, 3 não é maior que 3. 3 não é maior que 4. Então, 3 é menor que 5. 3 é menor que 3, que 4, que 5. Me ajude aí. É somente menor? Não, 3 pode ser o quê? Menor ou igual. Eu não posso afirmar que ele é só menor. É menor ou igual. Então, nesse caso, a resposta é errada. Cuidado. Então, 3 é menor que K? Ou se J é maior que K, então J é menor que K? Todo mundo pensa que é. Se ele não é maior, então se ele é menor, então ele é menor mesmo? Não, ele pode ser menor ou igual. Muito cuidado com isso. É errada. E aí vem a última. A negação da proposição. Depois eu faço melhor essa questão ainda, que ela confunde um pouco a cabeça do pessoal. 34 errado. A 44, né, que a gente fez ali errado. A 45, a negação da proposição. Todos passam no concurso. Ninguém passa no concurso? Falamos isso, né? Ninguém, nenhum, não é negação do todo. Então, a negação, todos passam no concurso, ninguém passa no concurso. Se você falou ali, todos passaram no concurso, para eu provar que aquilo é falso, basta eu achar pelo menos uma pessoa que não passou. Então, todos passam no concurso. Quem seria a negação? Pelo menos uma pessoa não passou no concurso. Então, pelo menos uma, ou existe uma que não passou no concurso. Então, aquilo, alguma pessoa não passou no concurso. Então, o que é que acontece? Essa daí é errada, porque a negação de todo não é nenhum, não é ninguém. Então, é errado. Gente, acabou. Espero que a maioria de vocês tenham se dado bem. Depois a gente vai voltar a conversar sobre nossas aulas. Eu gostaria de ouvir o feedback de todo mundo aí nos comentários. Se tem vergonha de botar nos comentários, manda para o meu e-mail, mestrejusilvopena@gmail.com, mas eu prefiro que comentem no blog, falem se passaram. O blog que todo mundo lembra, antenadocomjusilvopena.com.br ou antenadocomjusilvopena.blogspot.com.br. Viu? Fiquem ligados, aquela coisa, tira essa adblock aí que não deixa vocês, essa propaganda aí, sempre que vocês entrarem nos vídeos, assista a propaganda, não precisa clicar, só se for interessante para você. Lá no blog tem várias propagandas, também que tiver alguma interessante, vocês entram. Então, ajudem o mestre aqui. O livro, graças a Deus, está vendendo lá. Hackearam o nosso site de maldade, mas da Editora Terra, mas estamos agora com www.superlouco.com. Então lá está meu livro na promoção por R$ 39,00, já com frete incluso, os livros de lógica também, tudo direitinho. E agora vamos começar um trabalho mais sério, mas acima de tudo, eu só peço a Deus que vocês tenham se saído bem. Eu sei que a prova não foi só essa disciplina,
tem as outras, vamos nos preparar melhor para as próximas, mas vencemos a primeira batalha, gente. Enfrentamos a primeira batalha. Vocês foram lá, ó. Quem esteve lá, esteve de frente, foi ao fronte e estamos vivos. Retornamos para nossas casas vivos da nossa batalha. Então agora nos prepararmos para as próximas. Mais uma vez, quem gostou dá um joinha, quem não gostou dá um joinha, se inscreve no canal, arranja adeptos para o canal, vamos crescer, vamos transformar isso aqui na maior sala de aula, mas uma sala de aula que faça todo mundo aprender, eu consiga fazer esse milagre, né? Todo mundo aprender, que não é um milagre, vocês viram que é muito fácil estudar matemática. E, além disso, todo mundo aprender, a gente conseguir fazer todo mundo conquistar seus objetivos. Esse é o meu sonho, esse é o meu grande objetivo. Galera, mais uma vez, a vida é dura para quem é mole. Insista, persista e não desista. Valeu, galera! Que eu posso ajeitar aqui, vai ficar 2 por 75, simplificando. Multiplico pelos 15 centímetros agora, 15 por 15 dá 1, aqui 75 por 15 dá 5, vai ficar 2 sobre 5. Dividindo 2 por 5, a transformação de fração em decimal, 0,4. Então, o que é que acontece aí? Ele pagou por 15 centímetros 0,4 reais. Só que a gente já achou ali a resposta, ele pagou 4 reais por 150. Por 15 ele só pagaria 40 centavos. Então errada, questão, depois a gente fala mais. Deixa eu pegar aqui a outra foto, alterou de foto, foto anterior, pronto. A foto anterior tem aqui a questão 39, deixa eu ampliar o tamanho aqui que o professor é um pouco cego. Se um coturno tático tem seu preço aumentado em 20%, e na sequência tem um desconto de 20% sobre o novo valor, então o preço volta a ser P. Pô, gente, a gente falou tanto disso, né? Porcentagem que vai é diferente da porcentagem que vota. Então ele chega pra gente aí, ó, e acabou de falar, se o preço P tem um aumento de 20% e depois ele tem um desconto de 20%, ele volta a ser o que ele era? Não volta nunca mais. O que é que nós aprendemos? Aumento de 20%, 1,20, desconto de 20%, ó, 0,80. Deixa eu botar aqui, ó. Porque eu tirei de R$1, eu tirei 20, ficou 0,80. De R$1 eu aumentei 20, então, ó, 1,20. Aquela brincadeira nossa. Só quem assistiu às aulas de porcentagem lembra. Multiplicando isso aí, 1,2 a 0,8, vai dar 0,96. Eu fiz até esse mesmo exemplo do aumento de 20% com o desconto de 20%. Nós fizemos com o terreno. Vocês podem procurar aí na nossa aula e a gente viu que o terreno perde. A área do quadrado era 10, 10, né? Todos os lados eram 10, aí deu o quê? 10 vezes 10, 100 metros quadrados. E tirando, aumentando na largura 20% e diminuindo na largura, no comprimento 20%, ia ficar 8 vezes 12, que tirando 2, aumentando 2, 8 vezes 12, 96. Você ia perder 4 metros de terra. Então, mas já matando logo, errado, não continua o mesmo. 40. Se um policial leu 1/2 do estatuto, ó, gente, aquilo que a gente falou tanto em fração, já vou apagar aqui, ó. Aquilo que a gente falou tanto em fração, questão garantida para meus alunos também. Tenho certeza que quem teve paciência lá, ó, se um policial leu 1/2 do estatuto em um dia, e no seguinte ele leu mais 1/5 desse estatuto, então podemos concluir que falta 7 décimos. Ele está dizendo que falta 7 décimos. Ele leu 1/2, depois leu mais 1/5. Meio de 5 ou de 2 e 5, 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 é 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1 é 2. Vai ficar 7 décimos. É o que ele leu. Se ele leu 7 décimos, falta, ó, 10 menos 7, 3. Porque ele já leu, ele dividiu em 10 partes, já leu 7, falta 3. Então essa questão também é errada. O resultado aí também está errado. Vamos para as questões de raciocínio lógico. Apagando, 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 apagando. Questão 41. O que é que essa questão 41 fala pra gente aí, gente? Vamos ficar, meus guerreiros, ansiosos aí pelos resultados. A questão 41, ela começa logo falando. Em uma sala estão reunidos 13 militares. São 13 militares. Ok. Para ver, muito cuidado. 13 militares de um batalhão. Em relação a esses 13 militares que estão reunidos, podemos com certeza afirmar que pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo dia? Pelo menos 2. Ó, pelo menos 2. Gente, em uma sala estão reunidos 13 militares de um batalhão. Então 13 pessoas estão reunidas ali, de um batalhão. Em relação a esses 13 militares que estão reunidos, podemos com certeza afirmar que pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês. Ah!
Como nós temos 12 meses, se você imaginar que tem mais 3, as outras 3 que se matem, foi assim que a gente aprendeu, ó. Pega a grandeza principal, as outras 3 que se matem, porque a grandeza principal já está na final, está ali esperando. Vamos fazer a entrevista individual? Ó, dá para simplificar aqui, eu já simplifiquei, cortei o 0, 2 por 2 dá 1, 40 por 2 dá 2. Então por isso que eu botei aqui esse 1 e esse 2. O que é que acontece? 20 policiais gastaram de comida R$1. Mais policiais vai gastar mais reais. Então vai continuar direta 1 sobre 2. Uma refeição eu gasto R$1. Mais refeições eu vou gastar mais reais. Então também é direta, não vai inverter ninguém. Comida para uma semana eu gasto R$1. Comida para 2 semanas eu vou gastar mais reais. Também direta. Então ficou aqui em cima 1 vezes 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Talvez ele pensou que alguém ia somar ali. Então, ó, 1 vezes x, x, 1 vezes 8, 8. Então, se meu gasto era 1R, agora meu gasto vai ser 8R. Então, essa questão da regra de 3 composta é errado. Mas eles vacilaram, poderia ter pego muita gente se ele coloca 2R ali. Aí ia derrubar mesmo. 37, vou apagar aqui. Ó, questão 37. Vamos vendo aqui, gente, a questão 37, o que é que ela fala? A 37 fala, para escrever o número 150 como a soma de 2 números que estão na razão de 2 para 1. Se eles estão na razão de 2 para 1, e ele fala, para escrever o número 150 como a soma de 2 números. Olha aquilo que nós aprendemos, ó. Ele está afirmando que o número 150 é a soma de 2 números. Devemos usar os números 100 e 50? Se eles estão na razão, 2 números estão na razão de 2 para 1. Sabendo se a soma deles é 150, olha aquele meu método, o método da suposição, tem no meu livro, ó. Supõe que A é 2, supõe que B é 1. 2 mais 1, 3. O que é que sempre faz aqui? Divide. 150 dividido por 3, 50. Pega esse 50 e faz o que agora lá, gente? 50 vezes 2, 100. E 50 vezes 1, 50. Pronto. Os números são 100 e 50? Verdadeiro, certo? Lógico que estava tão fácil que dava para a pessoa até separar e fazer isso aí de cabeça. Mas, né, é só pegar o 100 sobre o 50, simplificar e tá vendo que eles estão na razão de 2 para 1. Né? Eu fiz assim, aquele costume de sempre estar ensinando, caso os números fossem bem maiores, diferentes, aquela coisa toda. Mas essa veio dada, questão certa. Questão 38. Vou apagar aqui. A questão 38, ele fala, gente. Vamos ver aí o que tem na 38. Um militar comprou 15 metros. Um militar comprou 15 metros de corda e pagou R$40. Então ele comprou 15 metros e pagou R$40. Então pagou em reais 40. Ele pergunta para vocês aí. Cadê a coisa aqui, gente? Então podemos dizer que esse militar pagou R$4 por 15 centímetros? Então eu vou passar isso aqui para centímetros. Metro para centímetro. Lembra da tabelinha? Ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Nem vou lembrar de decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, metro para centímetro. 2 casas para lá. Então, vai acrescentar 2 zeros. 1.500 centímetros. Ele pagou R$40. Aqui já dá até para descobrir, ó. Quando você faz isso, você já descobre. 150, ele pagou R$4 por 150 centímetros. Não por 15 centímetros. Ele pagou por 150 centímetros, que é 1,5 metro. Então, já está na cara que ela é errada. Lógico, se eu quisesse achar o valor exato, então eu teria que fazer o quê? Pegar o valor ali, R$40, dividir por 1.500, ia dar uma dízima periódica, 0,266, e multiplicar esse resultado pelos 15 centímetros que ele quer. Ia dar 0,4. Ou simplesmente eu poderia deixar em fração, ó, ficaria 4 dividido por 150. Todos nasceram em meses diferentes, você vai gastar 12. Então vai ficar faltando um militar. Um pelo menos vai ter que cair no mês de alguém que já está aqui. Então vai ter 2. Vai ter 2 militares fazendo aniversário no mesmo dia. É certo. Então a questão está certa. Vamos logo. Depois a gente fala melhor disso, que hoje não é dia de aula, viu? Desculpem. O pessoal está só ansioso querendo o resultado. Eu estou aqui me mordendo com o tamanho da questão. A afirmação 5 mais 2... 5 é igual a 2 mais 3. A afirmação, deixa eu colocar aqui, questão 42. A afirmação 5 é igual a 2 mais 3. Ou
o número 10 é ímpar, o 10 é ímpar. É uma afirmação falsa? Gente, 5 é igual a 2 mais 3? É, 2 mais 3, 5. 5 é igual a 5. Então, verdadeiro. O 10 é ímpar, 10 não é ímpar, é falso. Mas aqui é o, gente. Nesse caso aqui, ó, a gente já aprendeu que no caso da disjunção, a gente nem trabalhou muito esse assunto, no caso da disjunção, o basta uma ser verdadeira, que ele já é verdadeiro. Então, ele fala pra gente o quê? É uma afirmação falsa? Errado. É uma afirmação verdadeira. Então, basta uma das duas ser verdadeira para ela ser verdadeira. Então, o que é que acontece? Essa é errada. Ele falou que era falsa. Vamos para a 43. Rapidinho. Ó. Se Lucas faz o almoço, ó, em homenagem a Lucas, que está fazendo 5 anos amanhã, dia 26, mas hoje é aniversário dele aqui em Vancouver, no Canadá, daqui a pouco, na cidade de New Westminster. Estamos indo para a casa do Ronaldo, da Shelly, vamos comemorar o aniversário do Lucas. Então, que beleza. Lucas, se Lucas faz o almoço, então Camila não almoça fora. Se Lucas... Ó, gente, eu vou colocar aqui rápido. Se Lucas faz o almoço, então Camila não almoça fora. Aí o que ele fala pra gente? Sendo assim, podemos sempre garantir que, equivalência lógica, se Camila almoça fora, então Lucas não faz o almoço? Vamos ver, né? Se é equivalência lógica, a gente já sabe a equivalência lógica da condicional. Nós temos duas, né? Se a gente tem aqui, ó, se P, então Q, uma delas, das equivalências, nós fazemos o que, gente? A gente nega a segunda, então não Q, se não Q, então P. E mantém, nega a segunda, desculpe, e nega a primeira. A gente só inverte. E tem aquela outra também que vira uma disjunção. Mas eu já vi que pela resposta ali, se Camila almoça fora, eu já vi que a resposta é condicional, eu só vou nela. Ó. Então, como é que faz? Vamos negar a segunda. Então Camila não almoça fora. Então eu vou botar se Camila almoça fora. Se Camila almoça fora. Então, e vou negar a segunda. Lucas não faz o almoço. Vamos ver se é isso mesmo? Se Camila almoça fora, então Lucas não faz o almoço. É, certo! Então, ó, a questão 43, certa. Vamos apagar. Olha, equivalência lógica, falamos nas últimas aulas, valeu a pena. Caramba, o que falamos por último? Perdemos muito tempo estudando tudo. Se eu soubesse que o tempo ia ser tão apertado, a gente ia logo direto para o que interessava, né? 44. Se J não é maior que K, se J não é maior que K, ó, gente, a 34 ele fala, se J não é maior que K, então menos 6 vai ficar 14. Ele falou aí que daria o quê? 14, certíssimo. Então essa questão é certo, ó. Anota aí direitinho. Vamos ver a próxima questão. A 34 da prova azul. Não vá pelo número, vá pela questão. O triplo do dobro de 3 é um número par? Ele quer o triplo do dobro do número 3. É um número par? Gente, 3 é um número. Dobro de 3, 6. Triplo de 6, 18. É um número par. Questão certa, facílima, dada. 35. O consecutivo, a pegadinha. Muito boa essa questão, viu? Pode vir até errado no gabarito, mas a gente aí vai contestar. O consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. Ó, o consecutivo, fico triste que muita gente pode ter caído no esparro. O consecutivo do dobro de um número. Cuidado, não é você escrever o consecutivo e dobrar. Não é o dobro de um número consecutivo. Não. É o consecutivo do dobro de um número. Então você primeiro pensa no dobro do número. Quem é o consecutivo de... Eu pensei no número 3. Dobro de 3, 6. Quem é o consecutivo de 6? 7. Basta somar 1. Então o consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. Aí ele fala pra gente. Cadê? Então, para que isso aconteça, esse número deverá ser maior que 5? Vamos ver. Para que isso aconteça, esse número deverá ser maior que 5. Ao resolver a inequação aqui,
A gente já conhece, aí resolve igual a equação, 11 menos 1 vai dar 10, vai resolver aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. X maior ou igual a 5. Então, para que isso aconteça, gente, x tem que ser maior ou igual a 5. Você pode tirar a prova e ver, ó. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Já aconteceu, ó, com ele sendo igual a 5. Então, o que é que acontece aí? Ele botou lá, ó, o esparro. Se o dobro de um número... o consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. O consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. Então, para que isso aconteça, esse número deve ser maior que 5? Não, ele não tem que ser somente maior que 5. Ele tem que ser maior ou igual a 5. Então, ó, não é somente maior que 5. Então, aí foi o grande esparro, gente. Eu achei que ele derrubou muita gente aí, viu? Então, essa questão é errada. Lógico que o gabarito pode vir com erro. Vamos ver a 36 aqui. Espera aí que eu estou pegando o arquivo aqui do rapaz. Ele mandou uma foto, dá trabalho para conseguir ler, que a foto não está muito boa. Em um batalhão são servidas refeições para seus policiais. Em um batalhão são servidas refeições para seus policiais. Se para servir 20 policiais com uma refeição por dia, para servir 20 policiais com uma refeição por dia, durante uma semana são gastos R$. Durante uma semana são gastos em reais, né? R, como ele falou aí. Para servir 40 policiais com 2 refeições por dia, para servir 40 policiais com 2 refeições por dia, e por 2 semanas serão gastos 6R. Gente, muita gente não dançou nessa questão porque ele botou 6. Se ele bota 2R, muita gente ia dançar, muita gente ia ver tudo dobrar e ia dobrar também. Mas eles vacilaram aqui, ó. Não vai dar nem 2R nem 6R. Olha o que acontece. Grandeza principal. Vocês, cadê o X, Jocildo? Aqui, ó. Eu não sei, ele está supondo. Então eu vou dizer que aqui ele gastou R$1 para pagar a refeição de todo mundo, usei um número bem baixo. E para pagar agora o total novo vai ser X. Então a grandeza principal é 1 sobre X. Aqui nós temos, vamos simplificar. Olá pessoal, aqui mais uma vez, professor Jocilvio Pena, e hoje corrigindo a prova que vocês acabaram de fazer aí. Então eu vim correndo, peguei um e-mail aqui do Leonardo Salto, que mandou pra gente a prova 3 azul. Vamos lá, hoje foi o dia da primeira batalha, como eu tô nervoso, primeira batalha, e sei que meus guerreiros enfrentaram de frente, de peito aberto, foram lá, guerrearam, não importa se vencemos ou se perdemos essa primeira, o importante é que a gente voltou vivo, e vamos o quê? Sacudir a poeira, arrumar a casa e voltar com tudo para as próximas batalhas. Quem venceu nessa primeira já foi vitorioso? Ótimo, graças a Deus, mas assim mesmo vai continuar se preparando para as próximas, para batalhas maiores. E é assim que funciona. Vamos começar a corrigir correndo essa prova, que está todo mundo ansioso para pegar o gabarito. Gente, o que é que acontece aí, ó? Um prédio do comando militar com 30 metros de altura, em um determinado horário do dia, tem uma sombra com 20 metros de comprimento. Então ele acaba de falar para a gente que um prédio tem uma altura de 30 metros, então deixa eu escrever aqui a altura, fica melhor escrito, ó, 30 metros, e projeta uma sombra de 20 metros. Aí o que ele continua falando na questão pra gente? Então podemos dizer que a razão, um número sobre outro, entre o comprimento da sombra e a altura, olha, ele falou de sombra primeiro, entre o comprimento da sombra e a altura, em determinada hora do dia, é 3 meios. Vamos ver. Olha, gente, primeiro tem que colocar a sombra. Olha a pegadinha deles. Então a razão é ao contrário. Primeiro a sombra. Quem simplificou direto lá errou, ó. Vai ficar 2/3, não 3 meios. Então a questão 31, essa questão daqui, não vou botar número não, porque senão vai confundir o gabarito das pessoas. Então cada questão, mas essa daqui da altura e da sombra, ela é errada. Então essa daí é errada. Vamos para a próxima, gente. 32. Supondo que uma dívida que não é paga até o vencimento sofra um acréscimo de 2% sobre o valor do boleto para cada mês em atraso. Então isso aí, ó, cuidado. Vai sofrer um aumento de 2%, um acréscimo de 2% sobre o valor do boleto para cada mês em atraso. Então, no caso de uma dívida cujo boleto registra o valor de R$1.000 e que será paga com 3 meses de atraso,
deverão ser pagos 1.060? Caramba, ele não falou em nenhum lugar aí que é juros compostos, gente. Então, ó, eu sei, ao enfrentar essa questão aí, que eu peguei o meu boleto constava um valor de R$1.000, e eu vou ter de pagar um acréscimo de 2% durante 3 meses. O que é que acontece? Vamos aqui naquele meu método, ó, 2% de 1.000, vou calcular 2% de 1.000. Todo mundo sabe como é que faz, simplifica, ó, aqui vai ficar 2 vezes 10, então é igual a 20. Então já sabemos que cada mês vai dar 20 reais, como são 3 meses, então R$60. Como era 1.000, 1.000 mais 60, realmente, em juros simples, 1.060. A resposta nesse caso está certa. Então essa questão aí, gente, é certo. Vamos agora para a próxima. Se o dobro de um número somado com 6 unidades é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades, ó, probleminha de equação. Por isso que eu falei a vocês, não precisava estar estudando tanto juros compostos, tanta coisa, equação de segundo grau, tudo. A gente estuda tudo que está no programa. Mas vocês viram no meu simulado, eu aliviei mais, eles cobram coisas totalmente diferentes. E eles gostam de problemas de equação. Nessa 33 aí, o que é que ele fala? Se o dobro de um número somado com 6 unidades, dobro de um número somado com 6 unidades, é igual a esse mesmo número somado com 20 unidades. É igual a esse mesmo número somado com 20 unidades. Ó, arrumando, ó, quem é letra... não está no primeiro membro, passa para cá o sinal trocado, vice-versa. Hoje não é dia de explicação, né? Então 2x menos x vai ficar x e 20